Abençoados e abençoadas, graça e paz, hoje quinta-feira, dia 18 de outubro, 21 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Muito obrigado você que é inscrito, você também que não é inscrito, a você que divulga, que compartilhe, a você que dá um like. Agradecido eu sou a cada um de vocês. O tema de hoje é: a igreja é espiritual e não física. O porquê desse tema? Porque eu preciso trabalhar dentro da visão dos religiosos evangélicos. Porque eles dão muita ênfase a essa questão da igreja. Igreja, para eles, essa palavra, esse nome, tem uma importância muito grande para os religiosos evangélicos. Eles se prendem muito a esse contexto de igreja. E a gente sabe que, por mais que eles tentam dizer, dentro da visão nossa, da graça de Deus, mas quando se referem a esta palavra, a este termo igreja, eles estão voltados para o templo físico, para o lugar onde eles se reúnem, para o lugar onde eles congregam, que chamam de casa de Deus, de templo da habitação de Deus, lugar onde Deus habita, aonde Deus mora. É assim que eles veem, é assim os seus entendimentos. Vamos à casa de Deus, vamos adorar a Deus, vamos para a igreja. Mas ela é espiritual, ela não é física. Os templos religiosos, a sua frente, o que acontece? Tem placas, tem dizeres que identificam as denominações. E cada dia surgem novas denominações com novos nomes. E tem pessoas que lá estão, que nós sabemos que são filhos de Deus, servindo dentro desses lugares, a essas placas denominacionais, dizendo muitas das vezes: eu sou da denominação tal, eu sou das Assembleias de Deus, eu sou da Batista, eu sou da Maranata, eu sou da Nova Vida, eu sou da Universal, eu sou da Internacional, eu sou da Nova Jerusalém. Então, muitos se prendem às denominações, às tradições. Quantos dizem assim: eu nasci aqui e vou morrer aqui? A igreja, ela não é física, ela não é nomenclatura, ela não é um espaço, ela não é um templo. Isso são coisas criadas pelos homens. Hoje mesmo eu ouvi de um que me encontrou e me perguntou aonde eu estava. Eu tentei explicar. E ele me disse assim: mas está escrito, não deixei as vossas congregações como é costume de muitos. Ele disse que nós temos que ter um lugar para nos reunir. Isso é uma doutrina criada pelo sistema religioso, pela religião, para prender os filhos de Deus. Porque dentro desses lugares há um líder com nomenclatura, com títulos de presbítero, evangelista, pastor, apóstolo, bispo.
Dentro desses lugares há um homem que se intitula uma autoridade espiritual sobre a vida dos filhos de Deus, e que os filhos de Deus têm que ser submissos a eles, pois eles são, segundo eles, porque eles doutrinam os filhos de Deus dizendo: nós somos o anjo da igreja, somos profetas, somos ungidos de Deus, somos o vocacionados, separados, chamados para uma obra. Esse é o rebanho que Deus tem nos dado, tem colocado em nossas mãos. E essas pessoas que lá estão são guiadas e dirigidas por esses homens, por esses líderes religiosos. Você é o templo da habitação de Deus. É em você que Deus habita. Você é um organismo vivo. Esses lugares não passam de uma organização. Uma organização como existem clubes e outros meios de se agregar pessoas, onde se cria regulamentos, normas. Você é espiritual. Você não é isso que você está vendo. Você não é isso que eles dizem que você é. Você é espírito. O espírito está revestido de carne e sangue. Deus habita no seu espírito. Você é o templo da habitação de Deus. Você é a morada dele, você é o tabernáculo dele. 1 Coríntios capítulo 3, 16. Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Esse ministério que eles dizem que Deus os deu, esses eram dons. Eram dons que hoje já não existem mais. Como está escrito lá na epístola aos Efésios: a uns dei os dons tais, e tais e tais. Tudo já se cumpriu. Não há mais nada a se cumprir. Os profetas duraram até João. Não há mais ministério de profeta. Esses dons não existem mais. Que eles colocam como títulos e nomenclaturas, e sai por aí eles ungindo uns e outros, e os chamando disso, e os chamando daquilo. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas precisam de um templo, as pessoas precisam de um líder, de um pastor. É assim que eles são doutrinados, é assim que eles são ensinados, e eles não abrem mão disso. Eles se apegam a todas essas coisas como se todas essas coisas fossem importantes na vida espiritual. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Nós não devemos nos ater às coisas desta vida. Devemos estar centrados na vida espiritual, como espirituais que somos. Nós não somos carnais. Deus é espírito, e importa que os que o adorem o façam em espírito e em verdade. O culto a ele é racional. O culto a ele não se prende a um espaço físico, a uma placa denominacional, não se prende a um líder religioso. Alguns dizem, como hoje eu ouvi, que nesses lugares há necessidade de existir para que tenhamos comunhão uns com os outros. Isso é uma mentira, é um engano, porque muitos que lá estão não se comunicam, não falam um com o outro. Há grupos e há divisões dentro desses lugares. Enquanto ali na reunião está acontecendo, quem olha assim parece que todos se conhecem, que todos são unidos. Acaba essa tal reunião, cada um pega o seu rumo. Muitos congregam
há tempo dentro desses lugares e não sabe o nome do outro. Sentam-se ao lado e não se falam, muito mal aquele cumprimento tradicional, a paz do Senhor, e olhe lá, a não ser quando o líder religioso diz, cumprimente o seu irmão aí do lado. E como então eles dizem que há necessidade para que tenhamos comunhão uns com os outros? A comunhão é com o próximo, não tão somente apenas entre aqueles que ali congregam. A comunhão é com todos, independente de credo, independente de posição social. É amar o próximo. Essa é a verdadeira religião pura e imaculada para com Deus. E nós não vemos essas práticas dentro desses lugares. Uns se dizem, eu sou apóstolo. É uma carreira que eles seguem. Há uns 30, 40 anos atrás, o máximo era pastor. Depois surgiu o bispo, surgiu o apóstolo. Então, essas pessoas que lá estão, muitos delas, não estou generalizando, estão servindo líderes religiosos. Se envaidece com os seus líderes. O meu é assim. O meu tem isso, o meu tem aquilo. O meu é teólogo, o meu é psicólogo, o meu é mestre. E lá dentro, então, eles ficam fazendo tudo que o mestre mandar. Aquela brincadeira de criança. De Bento é o frade. Tudo que o mestre mandar, fazemos. Lembra dessa brincadeira? É assim que é. Tudo quanto eles mandam eles fazerem, eles fazem. Se somos espirituais, o Senhor de nossas vidas é o Espírito. Nós temos a mente dele. Ele vive em nós. Somos morada dele. Nós não temos nada com homens. Esses homens são simples mortais. Eles são como você. Eles em nada é mais superior do que vocês. Nós somos uma unidade. Somos todos iguais. No Evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, não tem superioridade, não tem títulos. Somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Ele é o Senhor é o Espírito, é Ele que está no comando. Quando temos o entendimento, a mente ativada, nós nos submetemos à direção do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. O que precisam é deixar de ser religiosos. Eles são religiosos. O que mais tem dentro desses lugares são pessoas religiosas. Porque o religioso, ele cumpre rituais. Porque o religioso, ele segue liturgias. O religioso segue preceitos dos homens, vive debaixo de rudimentos. O religioso precisa de um templo. O religioso precisa de um pastor. O religioso não vive sem essas coisas. O religioso, ele segue uma tradição. Ele tem ritos. O templo para o religioso é muito importante, é fundamental, tanto no catolicismo romano como no meio evangélico. Eles não abrem mão disso. Veja os domingos, principalmente na parte da manhã e à noite, como esses templos lotam de pessoas. Eles cumprem isso de forma religiosa, não abrem mão disso. Eles não fazem uma outra coisa a não ser irem para esses lugares aos domingos.
São ritos isso, fazem parte da religiosidade de cada um deles. E lá, agora, durante essas reuniões, eles são dogmatizados, porque os líderes os dogmatizam. Participam de cerimoniais, a tal ceia do Senhor, que eles dizem que o pão é o corpo e o suco é o sangue. Eles dizem que fazem isso em memória dele. Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo e vivo para sempre. O que os judeus faziam era Páscoa. Paulo não mandou e nem ensinou. Ele, como apóstolo, a graça de Deus, a prática dessas coisas. Isso foi trago da religião católica romana para o meio do protestantismo, assim como trouxeram outras coisas do catolicismo romano. Memória se faz de quem está morto. Se Cristo vive, se Ele hoje é o Pai dos Espíritos, por que fazer isso em memória dele? Mas eles fazem isso. Isso faz parte da religiosidade desses filhos de Deus que frequentam esses lugares. Sim, isso não tem nada a ver com a salvação. Porque a salvação para eles é no corpo. É na carne. A salvação para eles não é na mente. Não é no entendimento. O Espírito, ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. O Espírito veio de Deus e volta para Deus. A carne e o sangue, aonde o Espírito está revestido, volta à sepultura, ao inferno, às profundezas, e de lá nunca mais sobe. O Espírito é que é arrebatado. O arrebatamento é do Espírito. Quando deixamos esta vida, quando o Espírito deixa esse corpo, ele é arrebatado. Um corpo glorioso, semelhante ao corpo dele. Ele volta para o lugar de onde ele veio. Mas eles dizem que esse corpo, essa matéria, um dia vai ressuscitar. Vai ser transformada. E vai ser arrebatada por ocasião da vinda de Jesus. Jesus já veio, ele já voltou em juízo sobre Israel. No ano 70, Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi destruída, foi arrasada. O templo foi derribado, o juízo veio, a grande tribulação se deu, se cumpriu a grande tribulação. Mas eles estão dentro desses templos, desses lugares, aguardando uma grande tribulação. Agora mesmo, esse período em que estamos vivendo, a guerra lá entre Israel e os Hamas, eles estão dizendo que sinais do tempo, que Jesus está próximo de voltar. É o que nós mais vemos nas redes sociais. Então esta é a palavra. Você é o templo da habitação de Deus. O templo da habitação de Deus somos nós. Ele não é físico. É espiritual. Você é espiritual. Os filhos de Deus são espirituais. Tem que deixar todas essas coisas. Ficaram para lá. Jesus já veio. Mas eles estão atribuindo esses dias aí a vinda de Jesus. Isso vai passar, gente. Isso vai passar. Não sei quando, Deus sabe, porque tudo é a sua vontade. Esse momento vai passar e virão outros momentos que eles vão dizer que também são sinais da vinda de Jesus. Isso é desde que o mundo é mundo. Eu tenho mensagens aí que eu listo uma série de coisas que no passado, há centenas de anos, eles atribuíram como sinais da vinda de Jesus, e Jesus não veio, porque já veio. Primeira e Segunda Guerra Mundial, peste bubônica, o período da AIDS, da malária, peste bubônica, por último a Covid-19. Como assim? Passaram
essa guerra também vai passar, terá o seu fim. Mesmo que venha uma terceira guerra mundial. Se vem uma terceira, porque teve uma primeira e uma segunda. Se tivesse tido uma primeira, segunda e uma terceira, o que viria não seria uma terceira guerra, e sim uma quarta guerra, e assim sucessivamente. Mas eles dizem que a terceira guerra mundial é o fim dos tempos, é o anúncio de que Jesus está voltando. Jesus volta como Espírito, porque Ele é o Pai dos Espíritos, a cada momento que cada um desce à sepultura. O Espírito volta para Deus. Esse é o arrebatamento. Então fica aí esta palavra. Reflita. Se gostou, dê um like. Se gostou, divulgue. Se gostou, compartilhe. Desperte, tu que dorme, levante-te dentre os mortos, que o Espírito te esclarecerá. Você é espiritual, você não é carnal. Essa é a mais pura verdade. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.